Bom dia, vamos testar a conexão, menos de 1 minuto para começarmos a nossa live de hoje. Bom dia, Marcelo, tá ouvindo? Me ajude dizendo se está bom o som. Tá bom? Então tá. Começar mostrando a capa do livro. Cresça 1% ao dia. Fernão Batistoni. Vamos lá. Pontualmente às 10 horas, bom dia. Semana passada eu estava em curso, nós não tivemos lives, mas na semana retrasada a gente fez a segunda parte do livro Hábitos Atômicos. E nas duas lives, a primeira e a segunda parte, ele fala exaustivamente do poder das pequenas mudanças, das pequenas atitudes, dos pequenos hábitos na construção de uma vida melhor. Então, muito sincronicamente, eu trouxe para vocês hoje Cresça 1% ao dia. Porque o autor do James, né, autor do livro Hábitos Atômicos, ele nos diz que se a gente melhorar 1% ao dia, ao final de um ano, nós estaremos 37 vezes melhor do que quando a gente começou. Então, eu trago aqui o livro do Fernão Batistoni, é um empreendedor, né? Hoje ele é anjo investidor, trabalha com as vendas diretas, é um cara fora de série, tem uma história de vida, vale a pena vocês pesquisarem no canal do YouTube, Fernão Batistoni, do jeito que tá escrito aqui no livro, ó, o nome dele, tá? E o que a gente vai falar? Vou começar aqui rapidamente, então, porque a ideia, ele começa o livro falando do nome dele, né? E aí ele cita de cara Richard Bach, Fernão Capelo Gaivota, onde eles falam assim: quebrem as correntes do seu pensamento e quebrarão as correntes do seu corpo. E o Fernão traz a história dele, ele fala que esse livro ele foi escrito por uma pessoa, um cara, ele falando dele mesmo. Bom dia, Paula. Que está habituado a ouvir não, pois como o próprio nome dele diz, ele diz que aprendeu a lidar com a rejeição desde o seu primeiro dia de vida. E diz que os amigos na escola até faziam bullying com ele, trocavam o nome dele para Fercinha ao invés do Fernão, e que ele então teve que aprender desde pequeno a lidar com isso, né, com a própria rejeição, como ele diz, mas ele diz que isso nunca atingiu a ele diretamente, porque ele tinha muita clareza, primeiro, de quem ele gostaria de ser, segundo, do porquê a mãe dele escolheu o livro dele, que foi sim inspirado no livro de Fernão Capelo Gaivota, né? Então também é outro livro, quem não leu vale a pena, tá? Tem um filme também dele, vale muito a pena. Por quê? Porque fala sobre a liberdade. E o Fernão descobriu desde cedo que ele queria ser livre. Ele se viu diferente em vários contextos, desde a época da infância, né, na escola, como ele cita. E ele queria fazer as coisas do jeito próprio, do jeito deles, né? Ser diferente. E ele entendeu rapidamente também que ser diferente não era exatamente um problema. Então, hoje ele é esse líder, né? Conseguiu alçar o seu próprio voo, conectar pessoas, ajudar a crescer, transformar vidas, dedicando-se nesse propósito que ele desde pequeno compreendeu. Ele cita muito também a relação com os filhos e como ele faz, ajuda, né, os filhos a terem essa nova visão e como que pode ser importante isso na construção da confiança, dos relacionamentos e do desenvolvimento pessoal de modo geral, né? Então ele coloca assim, fazendo uma primeira citação direto do Fernão no livro: tudo é uma construção contínua, sempre buscando equilíbrio entre informação e aprendizado, um passo de cada vez, e basta sim 1% ao dia. Ao olhar apenas o pouco que se faz em um único dia, talvez a gente não perceba o que estamos construindo. É importante saber que ao fim do processo, o pouco representa muito.
é uma parte do todo. Então a gente vai fazendo essa convergência entre os hábitos atômicos e entre o Cresça 1% ao dia, que eles trazem exatamente de modo muito diferente, né, informações de como a gente se desenvolver e de como nós precisamos valorizar os nossos talentos, as nossas competências, nossas diferenças, as nossas particularidades e as nossas ações diárias, aquilo que a gente constrói ao longo de toda uma vida, dia a dia. Nada muda de uma hora para outra, né? Então a gente precisa estar cada vez mais atentos em relação a isso e conseguir desenvolver aí uma vida plena, vamos dizer assim. Bom dia, Cris, Sérgio, André, sejam todos bem-vindos. Então, no livro do Fernão, diferente do James, que, né, trazia informações científicas, técnicas, explicava o porquê das coisas, o Fernão, ele traz ensinamentos próprios de 100 personagens, então cada porcento, do 1 ao 100%, ele cita pessoas, empreendedores, pessoas de sucesso, pessoas da família dele, amigos, músicos, artistas, empresários, enfim, são 100 personalidades para nos ajudar a aprender uma lição de como nós podemos melhorar 1% todos os dias. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Então, que essas lições diárias enriqueçam a nossa mente e que a gente cresça 1% ao dia. Eu vou falar muito rápido, eu vou tentar passar o 100% para vocês. A gente já teve uma live com as 100 atitudes, né, dos grandes empresários, milionários, a gente não conseguiu chegar na metade. Então, quando vocês quiserem aprofundar algum assunto, vocês falam aqui no chat, eu tô acompanhando, o Marcelo tá me ajudando aqui, que aí a gente interrompe, mas eu vou ligar aqui, ó, engatei a primeira e vou tentar ser o mais rápida possível pra gente explorar as 100 oportunidades, né, o 100% do livro, para que vocês também fiquem instigados em ler este livro que vale muito a pena. É um livro gostoso, é um livro didático, é um livro que conversa com a gente e outro, é um livro que nos dá a oportunidade de conhecer pessoas e personalidades que a gente muitas vezes passou despercebido ou não nos foi dada a oportunidade de conhecer essas pessoas. Ele cita aqui alguns atletas, algumas pessoas que vale a pena a gente pesquisar e querer saber quem são essas pessoas. Bom dia, Mi, seja bem-vinda. Então eu começo... e tem uma coisa importante também, que eu vou falar antes de começar aqui a ler o livro, que se vocês se sentirem instigados e motivados a comprar esse livro, eu quero que vocês saibam o seguinte, que toda a renda arrecadada com a venda, ela deste livro, ela é revertida para uma causa social comprometida a cuidar de crianças carentes da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Tá aqui, ó, escrito, né, no livro dele, aqui logo na introdução, ele explica, dentre todas as coisas que ele faz aí para ajudar a transformar vidas, essa é uma das partes também. Então, ao adquirir o livro, toda a renda arrecadada pela compra, né, pela aquisição desse livro, ela é direcionada às crianças carentes, tá? Bom dia, Fer, seja bem-vinda. Então, começamos com o primeiro, 1%, que é desafie a si mesmo. Essa frase é do próprio Fernão Battistoni, e ele nos instiga a abrir a nossa mente para aquilo que nos interessa. Ele diz assim, prepare-se e desafie. Desafie-se. O importante é você crescer 1% ao dia. A vida é feita de desafios. Confie e, apesar dos medos, siga em frente. A gente vai falar bastante até o 100%, até o último minuto da live, sobre confiança, sobre desafios, superações e medos. Então, a gente começa 1% por aí. Bom dia, Eugênia, seja bem-vindo. Para enxergar alguma mudança em sua vida, é preciso dar o primeiro passo.
A vida é imprevisível e mergulhar de cabeça nessa imprevisibilidade faz com que a gente descubra que pode muito mais. Todos nós podemos mais. Gente, eu não vou ficar comentando como eu faço em todas as lives, tá? Eu vou tentar seguir um ritmo aqui. A ideia é colocar o percentual, a frase, quem falou e o comentário do próprio Fernão no livro para dar tempo de chegar no 100% e para que você se sinta motivado a adquirir o livro, contribuir com a causa, ajudar as crianças carentes e aprofundar cada um desses 100% aí no seu dia a dia. Bom dia, Gi, bom dia, Mônica, sejam bem-vindos. 2%. Com pouco fazemos a diferença. Quem falou isso foi a Madre Teresa de Calcutá. Todos podemos contribuir um pouco a cada dia e no final o resultado será surpreendente. A gente está cada vez mais construindo um mau hábito da instantaneidade, né? Então a gente precisa lembrar que a nossa vida é feita por dias, que nosso dia tem 24 horas, que cada hora tem 60 minutos e assim sucessivamente para a gente poder valorizar os hábitos atômicos e a diferença, o pouco que a gente faz para transformar a nossa vida e a partir da nossa dos outros. Se estiver na dúvida entre fazer pouco e não fazer nada, saiba que a sua pequena parte, somada à de cada um, pode ser decisiva para a sobrevivência do planeta. 3%. Sem fracasso não há inovação. E essa frase foi dita por Elon Musk. Pode ser que dê certo. Pode ser que não. Se você não fracassa porque tem medo, mude já esta mentalidade. Então não deixe de fazer pelo medo do resultado, pelo medo daquilo que você não conhece. Claro que você tem que programar, planejar. A gente também vai falar mais sobre isso em alguns percentuais aí, tem assuntos relacionados a essa condição, mas não deixe de fazer. Não tenha medo de errar, porque errar faz parte do processo, né? Então, Elon Musk todo mundo conhece, sabe que hoje é um cara que está aí no auge em função do investimento, né, das empresas dele em tecnologia, em evolução, em inovação, e ele nos ensina, sem fracasso não há inovação. Todos os meus erros me levaram a construir novas pontes e alianças. Então é tentando, fazendo que as coisas vão acontecendo. Bom dia, Iana, seja bem-vinda. 4%. Eu acredito em todas as ondas. Quem falou isso foi o atleta Gabriel Medina, surfista, campeão mundial, recordista aí de alguns marcos, né, na área aí do mundo. Muitas pessoas não acreditam naquilo em que colocam o seu foco, jogando muitas vezes contra si mesmo. Para crescer 1% hoje, acredite sempre no que você está fazendo, sem hesitar. Não duvide daquilo que você quer, não duvide do seu propósito, mantenha o foco, tá? A gente também vai falar mais sobre isso. 5%, Richard Branson nos diz, vá além do impossível. Fracionando o impossível em várias partes possíveis, você alcança e pode até superar o impossível. Então, aqui está a essência dos hábitos atômicos, né? Bom dia, Vitor, seja bem-vindo. Então, Richard Branson nos traz aí o que James nos ensinou no livro Hábitos Atômicos. Fracionando o impossível em várias partes possíveis, você alcança e pode até superar o impossível. Quebre o seu sonho em várias partes, parcelando as metas de longo prazo em objetivos mensais, semanais e diários. Basta começar que as coisas vão se desenrolando. Então, crie aí a sua agenda, a sua rotina, né? Fracione o grande projeto, o grande sonho que você está desenvolvendo e faça com que ele aconteça diariamente. 6%. Respeite mesmo o que é ruim para você. Então, Clarice Lispector é que nos ensina. Respeite mesmo aquilo que é ruim para nós. Respeitar a individualidade das pessoas é necessário, porque as grandes criações só são possíveis quando a autenticidade aflora,
trazendo junto a criatividade. E as pessoas são diferentes. Não adianta a gente querer todo mundo igual no nosso trabalho, na nossa família, na nossa faculdade, na nossa sociedade. A gente precisa respeitar as pessoas. Às vezes, o que alguns acham ruim em nós é simplesmente aquilo que mais vai fazer diferença no nosso futuro. E ao respeitarmos os outros, naturalmente nós nos sentiremos e nos respeitaremos em primeiro lugar também. Então, aprender a trabalhar, vivenciar a diversidade. Não é a adversidade, é a diversidade. Saber que somos diferentes e respeitar sem ferir os nossos valores, os nossos princípios, mas ensinando e ajudando a cada um que a gente convive, que cada um tem direito de ser aquilo que é. E se você não está satisfeito, às vezes com algum contexto dentro das suas relações, mude ou a você mesmo ou as próprias relações, tá bem? Bom dia, Matheus. Bom dia, Anne. Sejam bem-vindos. 7%. John Lennon nos ensina: decida ser feliz. O importante nessa vida é ser feliz. Independente do que você faça, é você quem deve decidir o que e como vai ser a sua vida. Mais para frente, alguém vai falar também, em algum porcento aqui, a gente vai ter a questão de que as pessoas não devem ditar, né, ou fazer com que você desista dos seus sonhos. Então, é isso que o 7% nos traz através dessa frase de John Lennon: decida ser feliz. Você é produto dos seus projetos. Teste as possibilidades até conseguir validar o seu produto, que é você. Haja com segurança que o resultado vem. É aquela famosa faça acontecer, né? Faça o que você sabe que tem que ser feito. Bom dia, Lucas. Bom dia, Federico. Bom dia, Marcos. Sejam todos bem-vindos. 8% é o Marco Battistoni, o pai do Fernão, e ele diz assim: cada um tem o seu limite. Conduza a sua vida com dignidade. Não, voltou? Para ok. Bom, vou seguir aqui, tá? Então, Marco Battistoni nos ensina sobre o limite, que está diretamente relacionado à questão do respeito. Conduza a sua vida com dignidade, entenda e respeite os limites dos outros e encontre a melhor solução dentro das possibilidades, sem nunca desrespeitar o seu próprio limite. Um líder deve ser humano e buscar o melhor que cada um tem para oferecer. E aqui, no Cresça 1% ao dia, a gente vai falar, você vai ver que o Fernão nos traz oportunidades de fazer com que a gente seja melhor, né, 1% a cada dia, em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, em todas as nossas relações, tá? Todos esses exemplos, esses percentuais, essas personalidades nos ajudam a melhorar a nossa vida como um todo. 9%, o Walt Disney nos diz: seja um sonhador. Não deixe que seus medos superem os seus sonhos. Tudo que você é capaz de sonhar, você é capaz de fazer. Encontre os meios. Seja um sonhador, tenha coragem e construa uma vida extraordinária, né? Se você não sabe ainda como, vai estudar, vai pesquisar, encontre pessoas, converse com pessoas, mas se você é capaz de sonhar, você é capaz de fazer. Bom dia, Ari, seja bem-vinda. 10%. A pobreza está na sua mente. O dono desta frase é Robert Kiyosaki, né? Autor aí tá aqui, ó, meu livro de cabeceira, O Pai Rico, Pai Pobre, Escola de Negócios, Negócio do Século XXI. Então, tem uma linha aí de livros da série Pai Rico, Pai Pobre, né? Que vale a pena também, indico todos a vocês. E ele trabalha muito com esse processo daquilo que a gente acredita. Tá travando aqui para mim, tá travando para vocês também ou não? Deixa eu colocar aqui, vou deixar. Bom dia, Maria. Me deem ok, se ninguém falar nada, vou seguir aqui. Tá travando um pouco, né, Matheus? Vê se melhorou, tá? Tirei aqui o Wi-Fi, vou deixar no 4G e aí vocês vão, ao longo da live, por favor, me direcionando como é que
está na sua mente. É preciso preparar a mentalidade para ter sucesso, entender que é possível ter prosperidade financeira e usufruir do dinheiro de maneira positiva. A maior vantagem das grandes fortunas e da gente ter sucesso e ter dinheiro é poder ajudar os outros. O mundo, ele é abundante, todos merecem viver melhor. Então, muitas vezes, o Fernão até traz aqui nesse capítulo, né, nesses 10%, que a gente tem uma relação equivocada com o dinheiro, né? Que ter muito dinheiro não é bom, que o dinheiro é sujo e todas as crenças limitantes relacionadas à prosperidade financeira. Então, Robert Kiyosaki nos ajuda a ressignificar a nossa relação com o próprio dinheiro, tá? E a gente pode sim ser próspero, a gente merece ter uma vida abundante, merece viver melhor e merecemos, quanto melhor nós estivermos, melhor fazer a vida dos outros ainda melhor. 11%. Não mude demais a estratégia. Gary Kasparov. Eu não sei se o Marquinhos está assistindo a gente aí o tempo todo, né? Porque tem uma agenda aí mais apertada. Mas, Marquinho, a hora que eu estava preparando a live aqui, fiquei lembrando de você e perdi a oportunidade ontem de aprender a falar o nome de grandes personalidades. Vocês vão ver aqui no decorrer da live que vai ter um monte de nome que eu não sei nem como pronunciar. Depois eu vou aprender com o Marquinhos, vou levar o livro lá e ele vai me ensinar. Bom dia, Igor Moreno, seja bem-vindo. Então vamos lá, Gary Kasparov, acho que é assim que fala, ele nos ensina que mudar de estratégia o tempo todo é a mesma coisa que não ter nenhuma estratégia. Então se você fica que nem, desculpa a expressão, uma barata tonta, cada hora você faz uma coisa, cada um que fala você segue diferente, você acaba não conseguindo medir, não conseguindo ter resultados. Então você deve sim se planejar, ter uma estratégia e evitar as distrações. Não há nada pior que um estrategista desgovernado atirando para todos os lados. Claro que num planejamento estratégico você deve rever, né, se o que está dando certo, o que precisa ser melhorado, mas mudar o tempo todo quer dizer que você não sabe onde você quer chegar, o seu objetivo não está claro, você muitas vezes não reconhece o seu propósito de vida. Então, dê, né, um passo atrás, volte uma casa e tenha claro aonde você quer chegar, tenha claro o seu objetivo, o seu propósito, para então ajustar definitivamente a estratégia e aí sim usar todos os procedimentos, todos os métodos necessários para poder alcançar, tá? Planeje-se e evite as distrações, a gente vai falar de novo sobre distrações mais para frente. 12%. Quentin Tarantino nos traz a seguinte lição: gratidão constante. Seja grato. Pratique o exercício da gratidão e aprenda a reconhecer tudo o que acontece para você e tudo o que acontece na sua vida. Ele não falou só as coisas boas, ele não falou só aquilo que te convém, ele falou tudo, tá? Então, contabilize as benesses e enumere as 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. É uma técnica que daí o Fernão nos ensina, né? A gente aprender todos os dias com tudo aquilo que nos acontece. Inclusive, quando for uma coisa não tão boa assim, agradecer pela oportunidade de aprendizado que aquela situação mais crítica te trouxe, né? Ou fez com que você passasse e pudesse se fortalecer, superar, aprender alguma coisa e ser melhor a partir de então. 13%. Pare de correr e comece a andar. O dono dessa frase é o Christian Barbosa, tá? Então, o que ele diz, né? Com esse pare de correr e comece a andar. Priorize hábitos de sucesso e a ter uma vida focada e produtiva. E aí, ó, eu falei que a gente ia falar de novo de distração. O Christian fala assim: distração é o veneno da vida. Use o tempo de maneira inteligente, foque no que realmente é necessário com antecedência.
Aprenda a se planejar e transforme sua vida. Essa é a dica do Fernão nos 13%, tá? Então, evite as distrações. Distração faz a gente perder tempo, gastar energia desnecessária. Mantenha o foco. O que não tem a ver com aquele objetivo, com aquilo que você está fazendo naquele momento, até que você conquiste esse objetivo, não desvie o seu caminho. Fique atento, porque hoje em dia o nosso mundo ele está cada vez mais suscetível a trazer insights, inputs que nos distraiam o tempo todo, tá? Não vou nem falar de redes sociais aqui, de internet, que senão a gente vai gastar tempo desnecessário, a gente vai se distrair na live, porque nós já estamos chegando aí na primeira meia hora do nosso tempo e eu ainda estou no 13%. Vamos lá. 14%. Abílio Diniz nos ensina: tenha hábitos de sucesso. Trabalhe pesado, com muita disciplina e construa os seus resultados. Pare de exigir do outro. Faça você. É você que vai construir os seus resultados, não é alguém que vai fazer para você. Não é o seu chefe, não é a sua mãe, não é o seu marido, não é o seu filho. É você que deve ter claro aquilo que você quer para a sua vida e construir. As pessoas vão participar disso? Óbvio, você vai ser exemplo, você vai ser um líder, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na família, em todas as relações. Você vai ser modelo daquilo que as pessoas possam se afinizar e querer também construir, te ajudar a construir na sua vida. É inconcebível acordar sem saber o que vai fazer no dia. Faça o que as pessoas de sucesso fazem. Conecte-se mais. Comece a ler. Conheça pessoas diferentes e busque diversidade para aprender sempre, o tempo todo. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. Depois que você estabelece uma rotina, fica fácil segui-la até o fim. Então, tenha hábitos de sucesso, né? Desenvolva hábitos atômicos na sua vida, construa hábitos úteis e saudáveis o tempo todo, porque depois é só seguir, é fácil, já vai fazer parte como segunda natureza, terceira, quarta e quinta natureza, vai ficar fácil para você. 15º, 15%, né? Eu já estava no hábito, eu ia falar 15º hábito, não, 15%. O sucesso é relativo. Essa frase é de Albert Einstein. Seja qual for a sua meta, você só alcançará o sucesso quando praticar todos os dias algo que te faça crescer. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. A gente trabalha aí desenvolvendo, né, líderes, pessoas, nosso negócio aí a gente tem uma escola de negócios e a gente criou, né, tem uma metodologia tão simples que parece fácil e a gente fica querendo inventar a roda o tempo todo. É só fazer o que tem que ser feito, né? Então, seja qual for a sua meta, você só alcançará o sucesso quando praticar todos os dias algo que te faça crescer. Tenha um objetivo em mente, ele deve direcionar todas as suas escolhas de vida. Então, olha só. Ter o propósito, ter o objetivo, ter isso claro para você é o que vai direcionar quem você é e o que você faz principalmente. 16%. Tá bom, mas não se irrite. Eu dei risada, né? Essa frase é do personagem Chaves. Os mais antigos conhecem, né, da televisão. Não sei se o pessoal mais novo, essa geração mais nova, já assistiu alguma temporada de Chaves. Mas ele falava muito isso, né? Não se irrite. E aí o Fernão traz: controle a sua boca pela sua mente. Muitas vezes, e aí ele nos ensina, né? A não tomar decisões, não falar, muitas vezes dobrar a nossa atenção quando a gente está irritado, tá? Então, assim, e aí ele cita alguns exemplos aqui, cita a relação dele num contexto ali com os filhos ou com as pessoas no trabalho dele, e ele fala que, de fato, é fácil se irritar quando as pessoas não cumprem aquilo que combinam, quando as pessoas não fazem a sua parte, não fazem o seu papel, mas isso não pode te atormentar e mudar o seu objetivo, o seu foco daquilo que você precisa fazer, tá? Então o Fernão nos fala assim: analise os seus relacionamentos, pense em como está criando
as emoções, as suas emoções e as emoções que você desenvolve no outro, tá? Pra gente repensar. Às vezes a gente está num ambiente inóspito, então a gente precisa mudar o ambiente, não se conformar com aquele contexto. Mas também a gente precisa aprender os nossos limites, as limitações dos outros, compreender os outros, respeitar os outros e fazer a nossa parte. 17%. Vencer é uma consequência. Essa frase é do Bernardinho, treinador de vôlei. As horas que você se dedica para construir o seu futuro são determinantes. Dedique-se com paixão diariamente. A vontade de se preparar tem que ser muito, mas muito maior do que a vontade de vencer. Como diz o Bernardinho, vencer é uma consequência. Se você faz o que tem que ser feito, o resultado, ele é certo. Você não pode duvidar disso. 18%, frase de Caio Carneiro, não gosto muito dessa palavra, mas seja foda. E aí o Fernão Battistoni, ele nos dá, ele nos cita esse foda como uma palavra, como é que fala quando é apócrifo, quando você constrói assim? Quando você usa as primeiras letras assim que compõem a palavra para... Acrônimo. Obrigada, aqui ó, pedido de ajuda aos universitários. Então, o Fernão Battistoni, ele traz essa frase do Caio, né? Muita gente conhece Caio Carneiro, é um gênio, né? Um super mentor aí, um empreendedor incrível. Mas o que o Fernão, como que ele traduz esse acrônimo? Seja então feliz, otimista, determinado e abundante. Ou seja, transcenda os próprios limites e crie novos desafios. Isso é o que vai fazer a diferença. Obrigada, Ari, que bom que você está gostando. 19%. Dificuldades testam a nossa força. Essa frase é de Usain Bolt, né? Ficou famoso aí, famosíssimo nas últimas Olimpíadas. Mas qual é o aprendizado, né, das dificuldades que testam a nossa força? Todos passam por momentos difíceis e os desafios são pontes para que a gente cresça. Então é aquela questão da gente ser grato por tudo que acontece com a gente. Cada desafio, cada problema é uma oportunidade de aprendizado e uma ponte para o nosso crescimento. Os maiores ensinamentos estão nas dificuldades que superamos. 20%. Cliente feliz é o maior aprendizado. Bill Gates é que falou essa frase. Perceba que as pessoas querem, dentro do seu mercado de atuação, algo que realmente gere valor. Então você precisa fazer e apresentar, seja um produto, seja um serviço, que agregue valor ao seu cliente, né? Ao seu espectador. Ouvir é ouro, falar é prata. Escute o que o seu cliente tem a dizer. Né? Isso que o Bill Gates nos ensina. Para você entregar a solução e ajudar, né, a resolver a dor do outro, né, o problema do seu cliente, você precisa saber qual é essa dor exatamente. 21%. Sam Walton, e diz assim: empodere o seu time. Se você empoderar o seu time e elevar a autoestima dessa galera, todo mundo ganha. Busque o gigante que existe em cada pessoa. Transfira a liderança e duplique o seu conhecimento, né? Então, cada vez mais ensine as pessoas, ajude a desenvolver as pessoas, porque todos podem melhorar, aprender e fazer com que floresça, com que apareça o gigante que existe dentro de cada um de nós. 22%. George Paulo Leman nos diz: assuma riscos. As coisas mais incríveis da vida acontecem quando você avança, quando você vai para frente. Arrisque sem ser irresponsável. Filtre o que deu errado. Aprenda com os erros e siga em frente. Mas não deixe com que os medos, os erros te atrapalhem, né? Te paralisem. Então, assuma riscos. Tudo que você vai fazer de novo, de diferente,
envolve um determinado nível de risco. O mundo está em constante transformação. O maior risco que você corre é ficar estático e não experimentar um caminho diferente. 23%. Michael Phelps nos diz: resultados requerem sacrifícios. Muita gente não entende que para chegar ao topo é preciso ter confiança no seu melhor hoje. Mas o resultado imediato não garante a vitória do amanhã. Então é constância, hiperfoco para ser um expert. Daqui a pouco a gente vai falar de novo das 10.000 horas. Determine o sacrifício que fará aquele resultado valer a pena. Então, resultados requerem sacrifícios. Não basta sonhar e desejar e querer que as coisas aconteçam de hoje para amanhã. Você precisa ter um objetivo claro, ter foco, determinação e trabalhar, fazer com que aquilo aconteça. 24%, Fernão cita Elis Regina, onde ela diz que viver é melhor que sonhar. Os sonhos devem sim nos acompanhar constantemente, mas precisamos saber como chegaremos aonde queremos. O trabalho que você exerce hoje te aproxima ou te afasta do seu sonho? É preciso refletir sobre isso. E se a sua conclusão é que o que você faz hoje não está te levando aonde você quer chegar, reorganize, replaneje, reveja rapidamente aquilo que você deve fazer a partir do que você está fazendo agora, tá? 25%. O que realmente existe é o tempo, James Corden. Sua vida não vai funcionar se você concentrar todos os esforços em uma área e deixar a outra deficiente, seja ela qual for. Então, o Fernão traz aqui essa questão do trabalho, do estudo, da família, da dedicação. Ele cita aqui o exemplo dele, né, que ele estava trabalhando demais, acabou deixando a família um pouco de lado ou se dedicar somente à família, não trabalhar para conquistar os sonhos, trazer às vezes até os proventos para dentro de casa. Então isso não vai dar certo. Em algum momento alguma coisa vai bater pino e você vai ter que rever para equilibrar essa situação. E aí sim, o equilíbrio na vida é fundamental. Avalie o que é prioritário e ajuste, organize, combine com os russos, como a gente diz, né? Combine com as pessoas envolvidas se porventura você vai precisar se dedicar a maior parte do seu tempo para um determinado trabalho específico, pontual, naquele momento da sua vida. Peça ajuda às pessoas, que aí as coisas tendem a fluir com mais tranquilidade. Seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado. E 26% é a frase do Stephen King. Antes da vitória vem a tentação. Antes da grande conquista você vai passar por tentações, distrações, pessoas tentando tirá-lo do trilho. Muitas vezes pessoas próximas e que te amam, querem te proteger. Você vai ter de ser forte, porque a intimidade pode fazer com que as pessoas digam coisas que te desanimem. Não se desmotive por isso. Siga firme no teu caminho até conquistar aquilo que você procura. 27%. Se não quer crítica, seja nada. Já diria Aristóteles. Sucessos e grandes realizações exigem crítica, feedback e uma série de outras coisas que você pode gostar ou não. Mas para ajudar você a dar o próximo passo, a seguir em frente, a reforçar o seu objetivo, aquilo que você quer. Ter medo da crítica não treina ninguém para o futuro. Se você está sendo criticado, é porque você está fazendo as coisas acontecerem. Então, siga em frente. Avalie a crítica, ajuste o que for necessário, o que for preciso, jogue fora, descarte o que não cabe, o que não convém e siga em frente. 28%. Saber contar uma história. E essa frase é de ninguém mais, ninguém menos que o gênio, né, da contação de histórias, Steven Spielberg. Aprenda a compartilhar as experiências, suas dores e a sua própria história. São as histórias que conectam. As histórias conectam pessoas. As pessoas se
afinizam e se enxergam a partir da sua história de vida. E a sua vida precisa fazer sentido. Então, a sua história de vida, aquilo que você vai contar e conectar as pessoas, é o que faz sentido para a vida de novo. Voltou? Eita, voltou? Bom dia, Flávia, seja bem-vindo. Voltou, né? Tudo o que você deseja. Não tenha a menor dúvida a respeito da própria capacidade. Voltou? Beleza. Não tenha a menor dúvida a respeito da própria capacidade, tá? Então, Ayrton Senna nos ensinou grande aprendizado com ele. Encontre dentro de você essa força para achar que realmente é capaz e merecedor de tudo aquilo que você deseja. Não duvide disso, não duvide disso. Agora sim, obrigada, Flá. 30%, não desista no primeiro não. Eu acho que eu vou começar a correr aqui. Vocês vão ler o livro, vocês vão saber o autor de cada percentual, mas eu vou dando as dicas, senão nós não vamos chegar no final, tá? Já são 10h40 e a gente tá no 30%. Então eu vou dando aqui as dicas e depois, se alguém quiser saber, pergunta aí pelo chat ou vai ler o livro e depois a gente comenta pelo Insta mesmo. Não desista no primeiro não. Lembre-se que nem sempre o que as pessoas dizem ao seu respeito é verdade. Ressignifique a palavra não. Outra coisa, muitas vezes o não não é para você, o não é da pessoa, do momento de vida da pessoa, da falta de compreensão muitas vezes para a pessoa daquilo que você está mostrando, ensinando ou relatando a ela, tá? Confie na sua ideia, mesmo que ninguém mais confie. 31%, impactar o mundo positivamente. Pense em como você pode ganhar dinheiro de modo que mais pessoas se beneficiem do resultado. Opte sempre pela escolha que vai beneficiar o maior número de pessoas. Aqui também a citação é para gente, várias partes, vários momentos no livro, o Fernão nos traz essa oportunidade da gente ressignificar e aprender, melhorar a nossa relação com o próprio dinheiro. Tá? 32%. Chegou no topo? Continue subindo. Enxergue todos os dias novos objetivos e busque novos resultados. Isso é fruto de muita dedicação e disciplina. Aprendizado constante e aprendizado pelo exemplo. É aquilo que você faz que mais te ensina o que continuar fazendo e o que você não deve mais fazer. O maior inimigo do sucesso futuro é o sucesso presente. Então, não se ache, não se vanglorie, seja constante, continue desenvolvendo o seu trabalho, o seu caráter e quem você é até o fim dessa vida. 33%. Não deixe a falha atingir o seu coração. O mundo é feito de expansão e recessão. Então, esteja preparado para os altos e baixos. Você deve buscar o seu porquê, o seu propósito e fazer o que precisa ser feito. Nós teremos momentos de alta e teremos momentos de baixa, né? Eu gosto de citar de novo o Caio Carneiro, né? Já falei dessa frase em outras lives, que ele fala: motivação a gente pode não ter, é a disciplina que vai ajudar as nossas conquistas e o nosso sucesso, porque quando a motivação faltar, é a disciplina que vai fazer com que a gente continue fazendo o que deve ser feito. 34%, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Em algum momento da vida, nós podemos nos desconectar dos nossos ideais. Responsabilize-se pelos seus resultados e coloque a sua energia no lugar certo. Tem muita gente que morre um pouco todo dia, mesmo estando vivo. Então, não permita que isso aconteça com você, tá? Faça a diferença na sua vida e a partir da sua vida, faça a diferença na vida dos outros. 35%. Nossa vida acaba se nos calarmos. Nos calamos diante do que é importante para nós. Seja feliz e não se cale diante do seu sonho. Pense nisso e haja hoje. O preço de se calar é muito alto.
Claro que a gente tem que aprender a melhor forma, o melhor momento, mas não deixe de falar, né? E principalmente não se cale diante do seu sonho. 36%. Poupar é estimulante. Poupar é fundamental para que possamos conquistar aquilo que desejamos no futuro. Enriquecer não apenas a mente, mas também o bolso, sem desperdiçar dinheiro. O dinheiro nos ajuda a realizar sonhos e nos ajuda a ajudar as pessoas. 37%. Viva para que a sua falta seja sentida. O que você precisa fazer hoje, aqui na Terra, para que quando partir, sua falta seja sentida? Qual é o seu legado? Pense cada vez mais no impacto positivo que você poderá fazer na vida das pessoas. 38%. Enfrente o desconhecido. Esteja em lugares diferentes e enfrente os mais diversos desafios. Não tenha medo da vida e siga adiante. Todos os dias temos a oportunidade de enfrentar o desconhecido. 39%. Felicidade é a consequência das suas ações. A felicidade não é algo pronto, não é algo que você vai comprar, que você vai conquistar. Ela é feita, construída das suas próprias ações. Felicidade é colaboração, contribuir com as pessoas, se dedicar com sinceridade para o bem de todos ao seu redor. Entre na corrente de energia do bem que vai transformar a sua vida. Faça o teste, depois vocês me contam. 40%. Precisamos ser fortes. Seja uma referência positiva para as pessoas e use a própria voz para ser um veículo de esperança. Comece a ditar o seu próprio ritmo e a seguir algo positivo que possa beneficiar você e o próximo. Sempre você e o próximo. 41%. A educação é a base da prosperidade. A educação é que nos ajuda a desenvolver a inteligência emocional. Então, desenvolva a sua inteligência emocional, trabalhe as suas frustrações, gere prosperidade para si e para os demais. Garanta um mundo melhor para as novas gerações. 42%. O sucesso é feito de fracassos. Aprenda a ouvir não, pois a vitória é a soma dos nãos. Continue. Parar não fará com que você chegue a lugar algum. Persista no caminho, inabalável, e o resultado é certo. 43%. Quando o mundo está em silêncio, uma única voz se torna poderosa. Tenha coragem de dizer o que ninguém diz. Não podemos nos acovardar diante das injustiças. 44%. Só o melhor é bom o suficiente. Não se curve diante dos obstáculos e dê o seu melhor para reverter a crise. Faça as coisas com qualidade, né? Tudo que você for fazer, nem começa se for fazer mais ou menos, né? Dê o seu 100%, né? Dê 1% por dia, você já está fazendo o melhor a cada dia. Devemos fazer o que nos propusemos sempre da melhor maneira possível. 45%. A sabedoria vive na dúvida. O aprendizado contínuo nos alimenta. A busca incansável por conhecimento é que deve nos nutrir. Você cria a sua realidade a partir de quanto conhecimento tem à disposição. 46%. Potencialize as suas forças. Perceba o que você pode fazer com aquilo que você já tem, em vez de se concentrar no que aparentemente a vida te tirou. Pare de se lamentar e decida escrever uma nova história. Quanto tempo a gente perde, quanta energia a gente gasta, né, se lamentando, reclamando, pensando, e se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado? Esquece, pare de se lamentar e decida escrever sua nova história. 47%. Trabalhe muito e não pare de tentar.
Faça até dar certo. Essa frase eu vou citar aqui porque é do Thomas Edison. Todo mundo sabe a história que ele falhou 100 vezes, né? 99 vezes antes de conseguir. Quanto tempo é necessário para você poder mudar a sua vida? Quanto tempo é necessário para você poder mudar a sua vida? E a resposta é até dar certo. Não interessa o tempo, você vai fazer até dar certo. 48% mantenha a calma. É possível vencer o jogo através do equilíbrio emocional. É importante manter a calma e não tomar decisões precipitadas. Sempre há soluções. Pense nisso. 49%. Valorize os seus colaboradores. A sua equipe é o que há de mais importante no seu negócio. Trate-os como gostaria de ser tratado. Seja exemplo. Se você quer ser valorizado, valorize as pessoas. 50%. Ó, vocês acham que vai dar tempo? Não, 10 minutos faltando. 50%. O quanto eu me importo com a opinião das pessoas. Siga o seu próprio caminho e respeite a si mesmo. Não fique em cima do muro. Avalie os seus projetos e diga sim para o que realmente importa na sua vida. Não interessa quem não entendeu, quem não está te motivando, quem está falando para você desistir, que você é louco. Não interessa. Faça aquilo que realmente importa para a sua vida. 51%, a crise pode estar dentro de você. É possível vender qualquer coisa e vender pode te salvar de qualquer crise, né? Que ele cita ali uma relação de um processo na questão ali das vendas. E cita os 3 pilares de venda. Entenda bem o mercado. Crie emoção e supere as necessidades. Vamos ver ali quem que falou pra gente, a Flávia. Amei, tudo que falou sabemos, mas realmente isso é o que nutre para estarmos em pé diariamente. O papel de mãe executiva é estar e errar todo o tempo. Obrigada por nos relembrar. Eu que agradeço, Flávia, obrigada pela sua contribuição. E é bem isso, ó, vale a pena ler o livro todo, tá? Pra gente chegar no 100%, porque eu vou pular aqui algumas frases, né? 52%. Nunca cometa o mesmo erro 2 vezes. Errar uma vez faz parte do processo. Errar 2 vezes, insistir no erro, é burrice. A gente já sabe disso também, né? Pare para analisar o que não deu certo e aprenda com os seus erros. Se algo tiver que dar errado, dará. Chega a lei de Murphy, né? E os nossos 53%. Pense no que pode dar errado, amadureça sua mente para minimizar os riscos envolvidos. Trabalhe para o melhor e prepare-se para o pior. Calce as coisas que você vai também perder menos tempo e gastar menos energia com aquilo que pode ser evitado. 54%. Não use o salário para manter o mês. Seja consistente. Não gaste mais do que você ganha e saiba o quanto você precisa para sobreviver. Valorize a opinião das pessoas que você respeita. Quando começamos algo para realizar, muitas vezes desistimos por compartilhar com pessoas que não tiveram resultados ou não performaram na área que queremos atuar. Preste atenção em quem dá as opiniões que estão moldando o seu futuro. Preste atenção. Na minha mente, sou completamente livre. Ser livre na mente é a maior liberdade que pode existir. Pense fora da caixa e crie o tempo todo. Uma mente sem limites chega mais longe do que podemos imaginar. Liderança não é autoridade, é influência. O seu crescimento é medido pelo tamanho do desafio que você assume. A sua evolução depende disso. Busque coisas diferentes que tragam possibilidades que não foram experimentadas. Nunca tome uma decisão em baixa. Inteligência emocional é sua aliada para tomar decisões assertivas. E aí eu vou falar a teoria dos 10, 10, 10. Eu marquei aqui no livro, ó. É uma teoria do Flávio Augusto, tá? Teoria dos 10, 10, 10. No momento de decisão, tento entender como ela fará com que eu me sinta depois de 10 minutos, 10 meses e desça, espere o tempo que for necessário para tomar a decisão em alta, nunca em baixa. Sim. Não se deixe paralisar pelo medo. Repete. O quê? Repete que travou.
Travou? Então, se precisar tomar uma decisão, pare, respire, melhore o seu humor, a sua energia, esfrie a sua cabeça, espere o tempo que for necessário para tomar uma decisão em alta. Nunca tome uma decisão em baixa. Esse é o ensinamento aí de Flávio Augusto, tá? Teoria dos 10, 10, 10 é para tudo que você for decidir, você pensar como você se sentiria sobre essa decisão nos próximos 10 minutos, 10 dias, 10 meses, 10 anos. Pense para você tomar as decisões mais assertivas sem arrependimento. Adapte-se e valorize o que tem. Adaptação é uma qualidade essencial para a sobrevivência. Aprender a valorizar o simples faz toda a diferença. Aproveite o que a vida lhe oferece a cada momento e valorize aquilo que você já tem. Não tenha medo da mudança. A única coisa permanente na vida é a mudança. Inspire-se positivamente, acredite na força das palavras e no jeito leve de ver a vida. Jeito leve de ver a vida. Seja honesto o tempo todo. A honestidade muda o jogo todo da sua vida. Sua reputação é muito importante. É a forma como as pessoas te olham e é o exemplo que você dá. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Ser honesto faz com que a gente tenha credibilidade. Fique atento às suas atitudes. Sucesso é fruto da persistência. Tentar todos os dias, infinitas vezes, sem pensar se pode dar certo ou não. Tentar até conseguir deveria ser um mantra em nossas vidas. Persistir é criar oportunidades. A persistência te leva a lugares a que talento nenhum sonha em te levar. Não critique se não estiver na pele do outro. Somos peritos em julgar os outros sem antes olhar para dentro de nós mesmos. Toda história tem 3 versões: a sua, a minha e a verdade. Eu gosto bastante dessa frase, vale a pena aí e ajuda muito a gente, às vezes, a se colocar no lugar do outro, né? E também a tirar as emoções e analisar os fatos como eles realmente são, para depois a gente julgar e pensar o que a gente vai fazer a respeito. Você dá o amor que vai receber. É inegável que se transmitirmos coisas boas com intensidade, colhemos na mesma proporção. A vida é dinâmica e o universo traz para você aquilo que você vibra e acredita. Dinheiro não é a parte mais importante. Todos os empresários multimilionários de sucesso, tudo que começou do zero, começou sem que os grandes líderes tivessem um centavo no bolso. Basta uma primeira ideia. E aí então você vai compreender, criar como fazer. Desenvolva a capacidade de negociar sem dinheiro e saiba como chegar lá. Tomar pancada, levantar-se e seguir. Seguir em frente apesar dos imprevistos. Execute aquilo a que se propôs e elimine as opções. Levante e siga, porque pancada todo mundo toma, mas você precisa continuar, mesmo com dor. Cerque-se de pessoas que lhe deem confiança. Cerque-se de pessoas leais. Entenda que quem é grato não trai. Esteja atento e vigilante. Quando o propósito é alinhado, a visão é alinhada e as pessoas afins chegam até você. É o agir, não o pensar em agir. Na vida, é a ação que modifica o rumo das coisas. É a ação que traz o resultado, seja ele bom ou ruim. Elenque as ações que você está postergando e não adie mais. Pare de pensar em agir e haja. Faça acontecer. Para ser feliz com alguém, é preciso sê-lo sozinho. Saudoso Jô Soares é que diz essa frase lá no 88%. Todo mundo é reflexo do seu pensamento e estado de espírito. Se você estiver bem consigo mesmo,
vai enxergar o mundo de uma forma melhor e mais colorida. Se a sua vida não está de acordo com o que você quer, mude-a. Está nas suas mãos. Seja merecedor dos seus resultados. O mundo te devolve aquilo que você dá. Se você dá coisa boa, o mundo vai te devolver coisa boa. Para merecer, tem que emitir a energia correspondente com as ações correspondentes. O homem que vai mais longe é o que está disposto a ousar. Pense nos riscos que pode aceitar e supere as suas limitações. Você pode ir muito mais longe do que você imagina. Nunca ria daquilo que você não sabe. Aquilo que você ainda não sabe é só mais uma solução de um problema. Divirta-se sempre. Seja a pessoa que traz as soluções e não aquela que acumula problemas. E aí, para finalizar, dando aí o nosso horário, 11 horas, eu vou trazer o 100%, que é uma frase da mãe do Fernão Battistoni, Dona Maria Merita. Trabalhe de forma ética. Perceba se está ferindo seus propósitos para pertencer a algum grupo ou fazer o que os outros querem que você faça. Ética é indiscutível na vida profissional de qualquer pessoa. E eu diria na vida pessoal também de qualquer pessoa, né? E aí a gente finaliza então a live citando Pietro Baldi. O próximo grande salto da evolução da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor do que competir. E aí, então, eu agradeço vocês, né, por estarem com a gente. Eu já sabia que não ia dar tempo de passar o 100%, mas eu sou teimosa, então eu tentei dar o meu melhor e consegui passar aí. Pulei um monte, tá, gente? Acho que pulei uns 40% aí. Vale a pena adquirir o livro, contribuir com as crianças menos favorecidas, porque toda a renda deste livro aqui é doada para as crianças lá de Paraisópolis, em São Paulo. E até domingo que vem, como a gente está num crescendo aí dos hábitos atômicos e do crescimento, da nossa mudança, né, por menor que ela seja dia a dia, semana que vem a gente volta a falar sobre o cérebro, como que a gente pode usar esse instrumento poderosíssimo ao nosso favor para a gente se desenvolver cada vez mais melhor. Beijo grande, ótimo fim de domingo a todas e uma excelente semana. Até domingo que vem.